Bem, gente, semana nosso bate-papo aqui com a rionovense Carolina. Nós vamos para Carol. A gente é Carol, a Carol é karateca que fala, Carol? Isso, karatê. E conta a sua história. Você é aluna do Bosco, tal, quando criança e foi, como é que foi? Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha história, sobre o karatê, que é a coisa que hoje é o que eu mais amo fazer na vida. Eu comecei aqui em Rio Novo, eu tinha 9 anos de idade e meu pai que me levou para o karatê. E aí eu comecei sendo aluna do Bosco e fiquei aqui até os 17. Com 17 anos eu fui para Juiz de Fora e aí eu comecei a treinar lá. Daí então eu comecei a disputar os campeonatos brasileiros, pan-americano, disputei um campeonato mundial em 2019 e agora eu continuo minha trajetória. Hoje eu só trabalho dando aula de karatê, é a única coisa que eu faço. Sou formada em Educação Física pela Federal, tenho pós-graduação também na Federal e hoje eu só dou aula de karatê. Ô Carol, assim, quando você começou, você imaginava que sua profissão ia ser karateca? Não. Na verdade, eu já me imaginei em várias profissões. Mas quando eu fiz Educação Física, eu achei que eu ia ser preparadora física da Seleção Brasileira de Futebol. Era esse o meu intuito. Só que eu sempre treinei karatê e sempre gostei. E aí um dia, o que hoje é meu professor, Fernando Macedo, ele virou pra mim e falou: por que você não dá aula de karatê? Aí eu falei assim: que isso, eu não tenho condição não. Ele falou: não tem condição? Aí eu comecei a dar aula, na época eu tinha uma turminha tinha um aluno na turma, aí depois tiveram 2, aí depois fiquei sem nenhum, pensei em desistir, mas eu falei, vamos continuar. Aí hoje eu tô lá no SEX, só eu tenho devo ter uns 90 e quase 100 alunos, e o SEX tem em média aí uns 240 alunos de karatê. Olha só, é em Juiz de Fora, né? É, em Juiz de Fora, lá no Alto Espaço. Ô Carol, você lembra uma vez que você saiu de carro aberto aqui, você tinha ganhou o quê? O que você ganhou? Quando eu fui campeã brasileira de karatê, aí eu cheguei e fizeram uma surpresa pra mim, estavam me esperando ali no posto de gasolina e fizeram uma carreata na cidade. O pessoal até ficou me zoando lá de fora. Falou: essa daqui é dona de Rio Novo, tem até carreata pra ela. Mas aqui, deve ser assim, uma sensação muito grande, né? Se você conquistar alguma coisa assim. É muito bom, muito bom. E hoje, assim, eu sou atleta ainda, eu adoro competir, mas ver os alunos conquistando também é mais gratificante ainda, porque você vê que você está fazendo alguma coisa para aquilo ali acontecer. E quarta-feira agora eu recebi uma ligação que eu fui convocada para ser técnica da seleção brasileira no Pan-Americano da Colômbia. Não é de futebol, mas... Não é de futebol, mas eu fiquei muito feliz, assim, tô ainda meio que... Aí eu vim aqui em Rio Novo para contar pro Bosco que isso tinha acontecido, conversei com ele, fiz meu exame agora para terceiro dan, eu sou faixa preta terceiro dan, fiz com um japonês, Naka. E antes do exame, no fim de semana antes, eu vim aqui em Rio Novo para conversar com o Bosco, falei com ele que eu ia fazer o exame. E sempre eu venho, falo com ele, tento. Às vezes é difícil, porque eu gosto de estar aqui também, mas como tem muita função lá de fora e muitos alunos, então é difícil eu estar vindo sempre. Porque eu gostava de vir, dar treino aqui, estar com eles. Mas eu sempre estou em contato com o Bosco. Todas as coisas assim, ou vou fazer exame, ou tem alguma convocação, ou eu ligo pra ele, ou eu venho aqui e conto pessoalmente. O Bosco é da minha idade, desde menino ele treinava karatê sozinho. O Bosco é das antigas, ele tem uma história bem longa no karatê. Esse negócio de karatê tem assim estilo, por exemplo, igual o Kung Fu é o estilo tal, o karatê tal? O karatê tem vários estilos. O que a gente treina é o Shotokan, mas tem outros estilos. O Shotokan, de acordo com o que eu pesquisei há pouco tempo, é o estilo mais difundido no mundo, é o mais praticado. Mas tem vários outros. E o karatê também tem muitas federações. Isso também atrapalha um pouco essa questão do karatê ser um esporte olímpico, por exemplo. Ele fez um teste na Olimpíada de Tóquio, mas não vai estar presente na Olimpíada de Paris, em 2024. Muito por conta
essa variedade que tem de federações, muita confusão que tem nesse meio. Então, porque o judô tem, assim, é mais organizado, não sei. o judô ele é um pouco mais centralizado, né, numa federação. Isso, o karatê não, é muito difundido em várias. Então, acho que isso atrapalha um pouco essa aceitação do karatê como esporte olímpico. E você dá aula, você treina também, né? Treino todo dia. Inclusive feriado eu treinei de manhã. Teve um treino até hoje de manhã, mas eu tive uma reunião com a JK Brasil, que é a Confederação Brasileira, então eu não consegui treinar. E eu já estava aqui em Rio Novo também. Mas eu treino todos os dias. Só domingo que não, mas de segunda a sábado. Qual a maior dificuldade você encontrou, Carol? Sem dúvida. Inclusive, hoje eu sou presidente da JK Minas, que é a Federação Mineira de Karatê, JK. E hoje eu estava conversando com o pessoal a respeito disso, que a maior barreira que a gente encontra é a questão de patrocínio, de falta de verba para poder disputar os campeonatos, enfim. E é o que a gente tem tentado, exatamente isso, ajudar os atletas. Então hoje a JK Minas, ela tenta ao máximo poder angariar fundos e tentar alguma forma de ajudar os atletas. Sim. Porque eu falei com eles, não existe motivo para a federação existir se não for para beneficiar os federados, né, que são os atletas. Então hoje a nossa maior missão vai ser tentar ajudar esses atletas que foram convocados para o Pan-Americano para conseguir estarem todos em Minas Gerais. Pelo fato de ser mulher, não teve barreira nenhuma? Tem um pouco, né? Porque o karatê é um esporte muito machista, assim. Ele é muito masculino. Tanto é que as finais masculinas, elas acontecem separadas e tudo. Hoje a gente já conseguiu mudar um pouco isso. E o brasileiro desse ano, por exemplo, foram todas as finais, masculinas e femininas, separadas num momento que fica só um cotô central e todos vendo a final, porque antes isso só era feito com a final masculina. Tem a questão de sofrer preconceito por ser mulher e luta, mas tem também um pouco da dificuldade da mulher, por exemplo. A gente chega numa idade que a maioria tem os seus afazeres ou esbarra na questão da maternidade também. E isso vai atrapalhando um pouco essa questão, mas hoje, assim, a mulher ganhou bastante espaço, por exemplo. Eu sou presidente da JK Minas, algumas federações estaduais também têm mulher como presidente, e a gente está ganhando mais espaço. Da JKA, eu acredito que tenha sido a primeira mulher que tenha sido convocada como técnica para participar de um campeonato. Então, assim, tem ganhado espaço, mas essa barreira também a gente encontra bastante, por conta do karatê ser um esporte mais masculino, assim, né? Mais, ou pela cultura japonesa também. Então tem essa questão. Agora, uma coisa que o karatê dá é muita disciplina, né? Muita disciplina, muita. Essa é uma questão, assim, que vários pais procuram a gente e vão lá no dojo e falam, olha, eu trouxe pro karatê para ver se eu consigo dar um jeito, porque meu filho não respeita isso, não respeita aquilo, enfim. Alguns conseguem e continuam, outros não, porque realmente o karatê a gente tem uma disciplina rígida, com questão de horário, com questão de hierarquia, tipo assim, eles têm que respeitar os mais graduados, os mais velhos, então isso ajuda muito na formação. E o karatê não é um esporte que visa só a parte física, não. Ele é um esporte que ajuda a criança, o adolescente na vida em si, o adulto. Então, o karatê tem muito essa questão, disciplina, respeito. E é isso que a gente tem visto muita mudança assim, nas crianças em geral. Porque lá a gente tem criança que começa com 2 anos e meio. Olha Vai só. de 2 anos e meio até a fase adulta. E a gente divide todas as turmas em idades. Então tem bastante turma. 2 anos e meio? Que legal. E assim, eu acho que deve ser muito gratificante também você ver a evolução, né, cara? Não, muito, muito.
Você pega, por exemplo, essa turminha de 2 anos e meio a 4. Então eles começam, nem é muita técnica que eles aprendem, né? A gente visa mais essa questão de disciplina, coordenação motora, equilíbrio, enfim. A gente pega bastante as valências físicas e trabalha desde sempre com eles. Aí tem a outra turma, que é a partir de 4 a 7. Aí a gente já começa a inserir bastante técnica de karatê. Depois tem outra turma que vai de 7 a 11 anos. E adolescente e adulto. Então, assim, isso faz... A gente olha a criança, começa lá, às vezes não consegue saltar um obstáculo e de repente já está fazendo um kata. Porque para quem não sabe, o kata ele é uma sequência de movimentos. E você tem que saber a sequência toda e executar com qualidade técnica. Então você vê uma criança que às vezes não conseguia nem saltar um obstáculo e ela consegue fazer um kata que tem 20, 26, 63, 54 movimentos, é muito bom, assim. E o que você falou da questão da disciplina e tudo, que a gente vê isso acompanhando eles durante a evolução, no colégio, os pais chegam e falam, nossa, fulano melhorou tanto, hoje ele é outra criança, a professora veio falar comigo e tal. Então, tipo assim, isso vale muito mais do que simplesmente, ele faz um esporte. Não, o karatê ele não é um esporte, é um estilo de vida. Ele influencia em todos os momentos de evolução da criança. Você já chegou uma vez, você já deu chega para lá e olha aí, cara. Não, assim, eu nunca usei o karatê fora dos tatames, não. Eu luto e tudo, e dentro, assim, mas nunca tive que usar. Já usei nessa questão às vezes a gente chega, eu sou muito assim, eu chego num lugar, eu vejo que não tá muito bom ou que vai dar confusão, eu vou embora. Tipo assim, eu não sou muito eu sinto assim, o lugar, a energia. Sim. Então acho que isso o karatê ajuda muito. Mas nunca precisei não, ainda não. Ô Carol, vai que eu te desejo boa sorte, entendeu? E a gente que é de Rio Novo é orgulhoso, né? Ver alguém de Rio Novo, fico até emocionado, é sério. Ver alguém de Rio Novo brilhar, sabe? E o meu objetivo desse canal, desse bate-papo realmente, é para registrar a história das pessoas. E eu te desejo muito sucesso. Obrigada, eu quero agradecer a todo mundo. Realmente vai ser um desafio que eu ainda estou até meio que em êxtase ainda, porque eu realmente não esperava por isso. Porque igual eu falei com o Bosco, fui lá hoje conversar com ele. Falei, quando você vai como atleta, você tem uma responsabilidade, claro. Você se dedica, você tem as pessoas que te apoiam, que várias vezes eu tenho que agradecer até demais o pessoal de Rio Novo, que sempre me ajudou muito para que eu pudesse participar dos campeonatos. Então você tem essa responsabilidade. Mas você chega lá, é você. Você ganhou, você perdeu, é um mérito seu. Agora, quando você vai ser técnico, aí a responsabilidade é maior ainda, porque você está gerindo uma seleção inteira. Então, assim, a comissão técnica, acredito que tem que ter um técnico por área de competição. Então, devem ter uns 5 técnicos. E é muito bom, assim, sentir esse reconhecimento, porque é um reconhecimento do trabalho que a gente faz. Lógico, né? Aí você dá a notícia. Vamos campeão. Aí vamos fazer outro carro aberto aqui. Pode deixar. Nós vamos fazer um outro para poder falar de como é que foi. O campeonato vai ser agora em agosto, em Bogotá, na Colômbia. E vai dar tudo certo. Nós vamos voltar com o Brasil campeão. É isso aí. Tem uma rionovense lá em Bogotá. A filha da Glorinha a Glorinha da Maria Pito. Ela mora lá. Nós vamos para lá em agosto. Então tá, Carol. Valeu. Obrigada. Show, gente.